Queridos amigos, amigas, companheiras, irmãos, que Jesus possa nos abençoar. Com muita alegria estamos iniciando a nossa jornada com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, aonde vamos convidar a todos para juntos fazermos a oração e com isso iniciarmos a nossa atividade. Vamos convidá-los para aquela viagem no tempo, retornando àquele instante em que Jesus, há 2000 anos atrás, reúne os seus discípulos, sobe ao monte, com eles a multidão, e ele então vai nos ensinar a oração que marca a história da humanidade como aquele ponto luz a definir o início de uma nova era. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar a quem nos ofende. Não nos deixes cairmos novamente em tentações. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Excelsior, amigo Jesus, mestre de nossa jornada, amigo de todos os instantes, nós te suplicamos, Rabi, que tu estejas conosco nesse momento, envolvendo a todos que se sintonizam nesse espaço bendito, através das vibrações sagradas da fraternidade. Que possamos todos angariar aqueles recursos que nos auxiliem, Senhor, com a Tua ajuda, para fortalecermos a nossa fé, para dinamizarmos a nossa esperança, para balsamizar as nossas chagas, e para nos alimentar com o Seu amor. Abençoa-nos, Senhor, e que os benfeitores espirituais que tutelam o movimento espírita no Brasil, que eles possam nesse momento, utilizando desses recursos que o cristianismo oferece, que eles possam espargir as bênçãos por todos os lares, para todos aqueles corações que estão nesse momento em sintonia com o Teu Evangelho. Portanto, se conosco, Rabi, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridas amigas, com muita alegria, então, hoje nós estamos completando o 13º programa de estudo Amor e Sabedoria de Emmanuel. Para nós sempre é motivo de muita alegria estar com vocês na sala falando Espiritismo na Rede Amigo, convivendo também com todos esses corações que estão acessando a Rede Amigo Espírita, os diversos veículos que fazem a retransmissão desses estudos, como a Rádio Fraternidade, os nossos companheiros que estão acessando esse espaço também através do Facebook, através dos blogs, enfim, que todos possam se sentir abraçados nesse momento. E nesse 13º encontro, nós vamos dar continuidade ao projeto que, desde o primeiro encontro, foi intitulado A Tarefa dos Guias Espirituais.
quando nós, a partir daquele encontro inesquecível que marcou a trajetória de Chico Xavier, que se deu no ano de 1931, encontro este de Chico com Emmanuel, nós vimos, trazendo, a partir dessa história, pontos de reflexão, de indução, para que a gente possa entender o mecanismo de relação entre os benfeitores e os encarnados. E com isso nós buscamos, no Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, a partir da questão 489, no tópico que está inserido no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, estamos trabalhando o tópico Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares e Simpáticos. E hoje nós vamos, com muita alegria, trabalharmos a questão 519 até a 521. Que possamos todos, então, participarmos com as nossas vibrações, perguntas, ponderações, enfim, para que o trabalho possa ser valioso para todos nós. Então, nós vamos fazer a leitura da questão 519. Kardec formula assim aos espíritos: as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Resposta: sim, pois essas aglomerações são individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e que precisam de uma direção superior. Com a autorização de vocês, eu vou ler as duas outras questões para que a gente possa ir comentando paulatinamente. 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Resposta: tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, assim como dos indivíduos. Agora a pergunta 521. Certos espíritos podem auxiliar o progresso das artes, protegendo os que se dedicam a elas? Resposta: há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando os julgam dignos. Mas que quereis que façam com os que pensam ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Bom, vamos lá. O trabalho é desafiador. Na questão 519, repetindo, as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm os seus espíritos protetores especiais? A resposta: sim, pois essas aglomerações são individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e que precisam de uma direção superior. Se da mesma maneira que todos nós, como indivíduos, temos os nossos protetores particulares que nos acompanham desde antes de aqui nos aportarmos, ou seja, fazem parte dos projetos reencarnacionistas, de todo um mecanismo que vai envolver a trajetória do companheiro, do espírito encarnado na Terra. Da mesma sorte, os espíritos definem para nós que os espíritos, quanto um trabalho coletivo, eles atendem às aglomerações de indivíduos. Não é? Ou seja, todo grupo que se reúne com um objetivo nobre, ele terá aquele benfeitor que irá responsabilizar-se pela condução daquele agrupamento.
Da mesma sorte, cidades, nações. Por exemplo, nós iniciamos na nossa prece falando sobre o movimento espírita no Brasil, sobre a missão do Brasil quanto uma nação que foi escolhida por Jesus para se tornar, no grande futuro, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nós temos aqui o benfeitor do Brasil, que é o Espírito Ismael. E é óbvio que, na mesma dimensão, na mesma proporção, estará estabelecido também um trabalho coletivo. Porque Ismael, sendo o responsável, ele não trabalha só. Ele trabalha com um grupo de espíritos especializados na condução de uma nação. Então, com isso, nós podemos depreender com tranquilidade que existem espíritos que se dedicam para auxiliar na condução política da nação, na condução militar da nação, na condução sociológica, psicológica, em nível de ciência, em nível de educação, em nível de saúde. Como se nós temos os ministérios lá em Brasília, com as suas pastas, com as suas responsabilidades, no mundo espiritual nós vemos, a partir das revelações e da coerência que o Evangelho nos apresenta, nós depreendemos que os espíritos se organizam de uma forma transcendente. E aí aqui vale também, me vem à memória nesse instante, por exemplo, citar a organização de uma cidade espiritual de nosso lar, conforme a descrição de André Luiz, na década de 40, através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Nosso lar, que é composto de 6 ministérios, não é isso? Cada um coordenado por 2 ministros, então é um grupo de 12, não é mesmo? A definir até uma similitude com a questão do colégio apostolar, com seus 12 apóstolos, definindo que cada um ali tem uma missão importante naquela cidade. Como podemos rapidamente lembrar, o Ministério da Regeneração, da Comunicação, e por fim, para ser breve, nós temos o Ministério da União Divina, que é aquele que está numa condição superior aos demais, no que reporta a uma conexão com os planos superiores. Então, da mesma forma, aqui na Terra, com as nossas organizações, nós temos aqueles que nos candidatamos aqui, assumimos responsabilidades na condução de um grupo e que, com isso, estaremos então tutelados e nos compete, quanto responsáveis por um trabalho aqui na Terra, de procurar uma conexão fina, uma sintonia elevada com aqueles que fazem essa direção no mundo espiritual. Aqui nós estamos nos reportando a uma coordenação, a uma direção em nível superior, não é? Mas também nós podemos, de uma forma mais simples, deduzir que as coletividades que têm objetivos complexos aqui na Terra, elas acabam tendo também a aproximação daqueles que têm esse objetivo, vamos dizer assim, em nível de sintonia, de promover dificuldades. Enfim, de acordo com o ideal, de acordo com os objetivos, nós vamos deduzindo quais são aquelas presenças que vão tutelando, direcionando, no seu sentido positivo ou no seu sentido dificultoso, as comunidades terrenas. Então, com isso, nós podemos até aqui também fazer um paralelo para trazer de uma forma mais prática uma reflexão quanto às famílias, né? A família no seu sentido mais reduzido, as famílias, a união das famílias, todas elas vão ser conduzidas então
por estas mentes que do mundo espiritual objetivam o progresso destes que se reúnem na Terra. Não sei se a gente conseguiu abrir o trabalho de uma forma clara, atendendo aí as expectativas. Eu aproveito para interromper, questionando se há alguma dúvida, se tem alguma ponderação no chat. Arnaldo, tem alguma observação para nos enviar ou podemos continuar? Ok. Então, enquanto vocês se manifestam, nós vamos continuando, já trabalhando a questão 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Aí vem a resposta. Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, assim como dos indivíduos. Então, nós já trabalhamos esses aspectos nas reuniões anteriores, que o mentor ou o benfeitor espiritual de um indivíduo que tem essa responsabilidade de auxiliá-lo no encaminhamento do seu progresso, obviamente que ele vai estar numa relação muito próxima a este tutelado em vários segmentos intelectuais, emocionais, no seu sentido de auxiliar da melhor maneira possível. Então, um espírito que está numa condição mediana, obviamente que aquele que vai tutelá-lo é um espírito que não tem uma necessidade de ser uma entidade que esteja num patamar muito superior. Ou seja, aquele que vai tutelar está numa razão direta da possibilidade daquele que está sendo tutelado. Então, da mesma maneira que esse grau de adiantamento das massas vai ter esta coletividade, então, espíritos que estejam numa condição de contribuir para o encaminhamento destas massas. Se é um agrupamento, uma coletividade mais evoluída, obviamente que na mesma proporção aqueles que vão tutelar estarão eles numa condição mais elevada também. Não é? Ou seja, para um agrupamento primitivo, não cabe uma condução de filósofos de um entendimento mais amplo, não é? Ou de espíritos de uma condição extremamente elevada no campo moral. Serão aqueles espíritos que, até em nível do próprio aprendizado, porque por serem benfeitores, não significam que possuem a perfeição total, né? Estão no grau máximo de adiantamento espiritual. Ou seja, estarão auxiliando e também sendo, nesse processo, auxiliados pelo próprio trabalho. Não sei se nos fizemos claros. O Brás está colocando aqui no chat, Brás, muito obrigado pela sua participação. Você está dizendo assim: se Jesus é governador de nosso sistema solar todo, por que ele teve de sofrer tanto aqui na Terra? Bom, só uma ponderação, Brás. No caso Jesus, ele é o governador espiritual do nosso planeta. Pelo que eu estou entendendo aqui, você está colocando como se ele fosse o coordenador do sistema, de todo o sistema solar. Não é isto. As informações que nos chegam dos abalizados espíritos é que Jesus é aquele espírito que tem a missão de conduzir os destinos do nosso orbe, planeta Terra. Como dos outros planetas, existem espíritos que têm a condição de conduzi-los. E todos eles fazem parte de todo um colegiado. E aí, a ideia é que, quando nós citamos até o próprio sistema de administração de nosso lar, nós reiteramos aquela condição que é nos apresentada pelos espíritos, que no mundo espiritual sempre o trabalho é coletivo. Nós temos lá a governadoria do nosso lar, mas os seus ministérios eles têm uma ampla participação, porque o sistema de administração nas esferas superiores ele é pautado dentro
de princípios de democracia, de liberdade, de igualdade e, acima de tudo, de fraternidade. E o espírito do desinteresse pessoal impera. É um tanto quanto diferente dos sistemas de administração nossos aqui na Terra, onde o egoísmo, o interesse pessoal, a vaidade, o orgulho, muitas vezes prepondera, mesmo em detrimento das boas intenções ou das necessidades que o grupo, a instituição, as coletividades clamam no seu sentido operacional, organizacional. Ou seja, muitas vezes aqueles que coordenam, quando partem da base, ou seja, conhecendo todas as necessidades, muitas vezes se capacitam, se comprometem, mas quando, no momento de exercer o ministério, o que muitas vezes vai falar mais alto é exatamente o interesse pessoal. E isso é que caracteriza as próprias dificuldades do agrupamento. Então, eu costumo dizer, assim, de uma forma muito carinhosa, que nós, quanto sociedade, nós temos o governo, a direção que nós merecemos. Aí, dentro de uma análise muito rápida, né? Mas isso é porque somos nós que escolhemos ou não sabemos escolher. Pode ser, não tenhamos dúvida. Mas o que também equilibra a balança são as nossas próprias necessidades quanto indivíduos, que reunidos em coletividade, nós acabamos dando uma tônica e a própria lei de causa e efeito vai trazer para nós dificuldades dentro de um contexto de um aprendizado coletivo. Não sei se me fizemos claro. Continuando. O Douglas está colocando no chat assim: se Jesus era todo amor, o amor sofre. Nossa, Douglas, que importante a sua ponderação. Agora, fazendo um paralelo com Jesus, né? O amor tudo sofre. O amor tudo sofre. Isso aí é até uma frase de Paulo de Tarso. Está inserida na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Não é? O amor tudo sofre. No seu sentido de que o amor é a única força capaz de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Isso é um pensamento de Emmanuel. É a única força capaz de sublimar a inteligência. Sublimando a inteligência, efetivamente nós nos capacitamos numa operação de sentimentos benditos. E o sentimento bendito é aquele que se torna a viga de sustentação para a nossa caminhada evolutiva. Porque nós não somos o que pensamos, no seu sentido de manifestação periférica. Nós somos o que sentimos. Porque efetivamente o sentimento é que vai dar a base de sustentação para pensamentos que venham a ser um veículo de manifestação. Pensamento como um substrato, como energia dinâmica. O pensamento, ele é o reflexo de toda uma engrenagem que acontece dentro do nosso psiquismo. Então, efetivamente, o amor é capaz, sim, de nos dar condição de, inclusive, passar pelos percalços com dignidade, com nobreza, com força, com esperança, com perdão, né? Com benevolência, com beneficência. O amor é que respalda tudo, porque o amor se basta, né? O indivíduo que ama, de verdade, ele não está pensando, ele é como se não estivéssemos voltado para exigências, aplausos, reconhecimento. O amor tudo faz, tudo sofre e tudo passa. Porque ele sabe, né? Porque passando é que a gente vai para outra banda do rio. Como Jesus, em muitos momentos da sua passagem no Evangelho, deixa para nós esse exemplo. Nós não encontramos Jesus parado no Evangelho. Observemos bem as descrições. E aí Jesus vinha
de Jerusalém para Jericó. Aí Jesus passou para outra banda, aí Jesus saindo da casa, descendo do barco, aí Jesus ir parando, no seu sentido de estar diminuindo, reduzindo, mas sempre numa dinâmica perfeita e atuante, se assim podemos dizer. Porque o amor não é estanque. O amor perpassa, o amor caminha, o amor fertiliza, o amor está sempre pronto para continuar servindo. E aí a gente vai entendendo equações como a que Jesus define, que o meu Pai trabalha até agora e eu também. E a gente muitas vezes fica pensando, então tá, o que ele está fazendo no mundo espiritual? E na realidade, quando ele fala, e eu também, é porque ele, na sua visão profunda, de espiritualidade, ele sabe que ele representa uma lei que nós ainda desconhecemos, que é a lei do amor. O amor sempre está pronto, como as mães que estão sempre exorando carinho, presença, solidariedade, a capacidade de se adequar em meio às dificuldades, enfim. Então são pontos que merecem, pelo menos ao nosso acanhado modo de ver, considerações para que a gente possa mergulhar um pouco mais nesse grande projeto que realmente a gente vai percebendo ao longo da nossa trajetória, que é efetivamente o que equilibra, o que sustenta o universo. Projeto intitulado Amor. Porque carinhosamente ou filosoficamente eu costumo dizer que o amor não é sentimento apenas. O amor é um grande projeto que envolve sentimentos também. Amor é comprometimento, amor é disciplina, amor é organização, amor é dedicação, amor é princípio, meio e fim, porque o princípio, meio e fim se confundem num todo harmonioso, se eu posso assim me expressar. Então, a nossa companheira Tina, Tina, que bom que você está participando conosco, um grande abraço, minha irmã. A Tina escreveu assim poeticamente, o amor se basta, ele se basta, ele é tudo, né? Não tem definição. As nossas palavras humanas sempre vão deixar a desejar, não é mesmo? Então, tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, assim como dos indivíduos. De acordo com o nosso crescimento, nós teremos sempre respaldo, proteção daqueles espíritos que estão na vanguarda, que estão bem à frente do nosso progresso. Mas eu costumo também dizer, quanto mais responsabilidades, quanto mais capacitação, na mesma proporção, as portas vão se abrindo e a proteção se agiganta. Porque dentro do próprio princípio de solidariedade, de colaboração que rege o universo, que é uma lei do amor, né? É uma expressão do amor, colaboração, isso é um pensamento de Emmanuel, no prefácio do livro Paulo Estevão, quando ele se refere a Estevão, que não é possível falar de Paulo sem Estevão e, de alguma forma, Estevão sem Paulo, né? Porque eles querem nos mostrar que a lei de colaboração é que efetivamente caracteriza um trabalho cristão. Então, eu costumo dizer de uma forma muito carinhosa com os amigos estudiosos que conosco convivem, que quanto mais a gente investe no nosso processo de crescimento, mais respaldo nós vamos tendo, mais força o trabalho vai efetivamente estabelecendo, porque nós mesmos passamos a expressar ou definir o combustível que vai sustentar o trabalho. Porque quando ainda frágeis, nós precisamos do apoio para que a gente possa soerguer. Agora, quando soerguidos estamos, muitas vezes precisamos só de um toque, só de um estímulo.
só, muitas vezes, de oportunidade, e nem tanto da muleta, nem tanto daquela condição de receber misericórdia, mas já num patamar de dar misericórdia, de operar com misericórdia. Por isso é que Jesus, no Sermão da Montanha, define para nós: bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele não diz bem-aventurado quem recebe misericórdia, porque quem recebe ainda está numa condição de fragilidade. Agora, quem está operando já está se consorciando com os verdadeiros doadores da vida, aqueles que realmente representam Deus na sua infinita magnitude. Por isso é que Jesus diz assim: eu de mim mesmo nada posso, eu venho realizar a obra de meu Pai, a definir que Ele é um representante, Ele é um médium, Ele é um espelho a refletir o amor que dimana de Deus. E aí a gente vai entender porque que o Paulo também diz assim: eu de mim nada posso, mas posso tudo naquele que me fortalece, se referindo ao Cristo. A definir que é uma grande cadeia, um grande elan, é uma grande corrente que o bem efetivamente vai se engrandecendo com o passar do tempo e do espaço. Queridas amigas, Chanri, alguma questão que possamos trabalhar em conjunto? Eu aproveito para abraçar a todos que se encontram conosco na sala, novamente, aqueles que entraram depois. Para nós é um prazer indescritível estar com vocês, estudando doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Agora, na questão 521, certos espíritos podem auxiliar o progresso das artes, protegendo os que se dedicam a elas? Se referindo às artes. Resposta: há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando os julgam dignos. Mas que quereis que façam os que pensam ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Arnaldo, só um pouquinho que eu vou te atender, só para trabalhar esse aspecto aqui. Há espíritos protetores especiais que assistem os que os invocam. Se a pergunta que foi, por exemplo, referindo-se às artes, o artista, possivelmente ele vai ser tutelado por espíritos que têm conhecimento nas artes. É uma questão de sintonia, é uma questão de ideal, é uma questão até que vai se estabelecendo em afinidades, não é mesmo? Então, os gênios de cada setor das artes, eles estabelecem muitas vezes uma relação muito próxima com seus benfeitores pelo próprio trabalho. E isso é de um valor magnífico. Imaginemos nós, Michelangelo, no século XIV, XV, sendo tutelado pelos seus benfeitores no mundo espiritual. Não é? Quem poderia ser o benfeitor de Michelangelo? Tem alguns autores que chegam até a escrever histórias, e que algumas delas têm até coerência, e eu prefiro não entrar no mérito, mas não tenhamos dúvida de que Michelangelo, com toda aquela sua desenvoltura, efetivamente tinha um benfeitor que cuidava da sua trajetória espiritual, do seu desenvolvimento moral, e possivelmente esse benfeitor também era um especialista na arte que era o ofício de Michelangelo. Mas não necessariamente, porque poderia, por exemplo, numa situação parecida, ter o tutor num campo do desenvolvimento psíquico, psicológico, espiritual, e ter outros espíritos vinculados nesse processo da condução do encarnado, que efetivamente tem conhecimento naquelas artes que, no caso Michelangelo,
desdobrou de uma forma exuberante na Terra. Então, para a gente só fazendo algumas reflexões, porque o musicista ele vai ter protetores que conhecem da matéria. Da mesma forma, os outros segmentos da sociedade, não é mesmo? Agora eu vou voltar aqui, vou dar um break para a gente poder conversar um pouquinho com o pessoal do chat. O Arnaldo está dizendo assim, Beto, obrigado pelo Beto, viu, Arnaldo? Eu gosto muito do Beto, porque o Beto fica muito na cozinha. E aqui em Minas a gente senta assim, no fogão de lenha, nesse friozinho de junho, sabe? Para bater papo, comer pão de queijo, aquela broa caseira, aquele café que sai quentinho e a gente aquecido pelo fogo da fraternidade. A gente dá nossa possibilidade de prosear demais. Então vamos lá, brincando com o Arnaldo. Penso que minha dúvida é de mais alguém na sala. O capítulo fala sobre os anjos guardiões, protetores, simpáticos e familiares. Como diferenciar isto, já que estamos falando em protetores somente? Anjos guardiões e espírito protetor. Você quer, Arnaldo, se eu entendi bem, que a gente tente diferenciar um anjo guardião com um espírito protetor? Eu não sei se eu peguei a sua indagação. Mas se for, se a gente for trabalhar apenas a questão das terminologias, a ideia é vencermos as tradições religiosas, né? Porque, obviamente, que os espíritos, dentro da escala espírita que a gente estuda no Livro dos Espíritos, os espíritos superiores, eles, obviamente, estarão tutelando causas superiores. E, quanto maior a envergadura, o conhecimento, a bagagem, mais responsabilidades e tarefas que vão exigir daqueles que podem oferecer para atender a estas grandes missões. Então, seria um pouco contraproducente nós imaginarmos um espírito superior dentro de um projeto de conduzir um encarnado com missões mais no campo pessoal. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar uma tarefa que exige do benfeitor espiritual, esse espírito que tutela de uma forma direta, que vai exigir dele uma presença quase que, vamos dizer assim, permanente do lado daquele que está sendo tutelado. Geralmente a gente costuma refletir sobre essa participação no campo individual. Mas a partir do momento em que o indivíduo ele tem uma possibilidade de crescer e assumir responsabilidades com, por exemplo, a coletividade, nem sempre aquele que é o seu guia espiritual é um espírito que possa estar em condições de coordenar projetos mais amplos. Pode ele estar num processo de acompanhar o seu tutelado no campo pessoal, por afinidade, por sintonia, e criar toda uma ambiência para que outros abalizados companheiros do mundo espiritual venham se aproximar a partir do engrandecimento do seu tutelado. Agora, existem situações que, quando a possibilidade de ganho, de crescimento, é uma possibilidade muito maior, efetivamente esse espírito que está reencarnado, ele terá a companhia de um espírito superior que vai efetivamente lutar para que ele não desista jamais da sua tarefa. E a vitória do seu tutelado, obviamente, será uma vitória particular deste também. E que favorecerá, quando responsabilidades maiores vão sendo assumidas, vai favorecer para que outros espíritos se aproximem para auxiliar no procedimento.
Então vamos pensar o seguinte. Nós temos Chico Xavier como o grande referencial para nós, como médium, como trabalhador cristão, que viveu aqui do nosso lado, aqui no Brasil, em Minas Gerais, durante tantas décadas. Não foi, em momento algum, abordado por Chico quem era o seu benfeitor espiritual. Emmanuel se apresentou para Chico em 1931. Então, existem algumas questões que podem ser irrelevantes. Discutir se Emmanuel foi o mentor desde antes de Chico reencarnar até o seu último momento na Terra. Foi ele o responsável por tudo. Ou se tinha um outro espírito que acompanhava Chico e que, à medida em que Chico foi crescendo, foi sendo preparado e acabou em 1927, 28, se deparando com a doutrina espírita. E em 31, esse amigo espiritual entregou o bastão. E Emmanuel, a partir dali, passou a conduzir o Chico no que reporta as questões pessoais e também ao seu trabalho quanto divulgador da doutrina espírita. Não vamos entrar no mérito disso, porque pode virar polêmica. Mas como nós refletimos sobre um trabalho coletivo, eu prefiro optar pela primeira condição, de que Emmanuel se apresentou para assumir uma responsabilidade com um mandato mediúnico de Chico. E que não necessariamente tenha sido ele aquele que acompanhou Chico nas vinculações, nos primeiros movimentos, quando ele reencarnou efetivamente, o processo da condução de Chico nos primeiros meses, nos primeiros anos. Enfim, pela própria condição espiritual de Emmanuel. Um espírito extremamente comprometido com causas muito amplas no mundo espiritual. Tanto que a gente observa, no próprio mandato do Chico, em determinados momentos, Emmanuel ausente. Quando, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Emmanuel assumiu uma responsabilidade, uma tarefa lá na Europa. E o espírito que o substituiu junto a Chico, foi um espírito, obviamente, numa condição muito próxima de Emmanuel, e que durante algum tempo ficou com Chico. Se ele fosse o mentor espiritual de Chico, possivelmente o fato não se daria. Enfim, eu não quero especular para não criar dúvidas e não chegarmos em lugar nenhum. Eu apenas estou colocando hipoteticamente uma situação que venha, de uma certa forma, nos auxiliar nessa reflexão. Então, seria contraproducente, repetindo, que um espírito de alta envergadura estivesse ou esteja conduzindo o trabalho nosso, que estamos assim muito na retaguarda. Então nós temos, por exemplo, aquele que se comprometeu conosco de dar a vida por nós, de nos ajudar no encaminhamento, que está conosco desde o primeiro momento. E a partir do momento em que, se nós nos candidatarmos a fazer um trabalho mais amplo, não só no que reporta o nosso crescimento pessoal, por certo, outros vão se aproximar, porque no mundo espiritual as tarefas não são estanques, elas não são personalizadas. E diga-se de passagem, se realmente houve um espírito que realmente era o guia pessoal, aquele de todos os momentos com Chico, foi desnecessário até Chico contar essa história, declinar o seu nome, porque efetivamente não era importante. O que ficou caracterizado como um fato muito importante foi a chegada de Emmanuel, assumir a responsabilidade com ele de conduzi-lo na mediunidade. Queres exercer a mediunidade com Jesus? Resposta: o senhor acha que eu consigo? Sim, desde que você siga 3 preceitos básicos. E ali todos nós conhecemos essa história, que graças a Deus foi uma história vitoriosa. Então, a pergunta 490, o que se deve entender por anjo guardião?
o espírito protetor de uma ordem elevada. Então, a resposta, Arnaldo, já que vocês citaram aí a pergunta 490, se a gente for levar ela no pé da letra, nós vamos entrar numa discussão. O que vem a ser ordem elevada? Então, nós podemos aqui, sem entrar no método, porque não é o nosso objetivo, dizer que a ordem elevada é uma posição elevada, fazendo uma análise quanto a do espírito que está sendo protegido. Concordam conosco? Tem lógica a nossa ponderação? O irmão só está colocando aqui também a 491. Qual a missão do espírito protetor? Muito obrigado. Foi bom vocês terem colocado. A de um pai com relação aos filhos. A de conduzir seu protegido ao bom caminho. Ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições. Sustentar sua coragem nas provas da vida. Mas é exatamente isso. Então vamos trazer um pouquinho para a vida do Chico. Vamos trazer Emmanuel. Emmanuel para Chico foi um pai, não fora? Ele conduziu o Chico no bom caminho com muita providência, com muita paciência. Quantos conselhos? E as consolações? E o sustentar a sua coragem nas provas da vida? Foram testemunhos assim fantásticos, maravilhosos, né? Quanto a lições de ordem evangelizadoras. E aí eu chamo a atenção para vocês sobre um fato. Sempre quando o Chico recorria a Emmanuel, com suas dificuldades humanas, que eram muitas, como a representar o calvário do médium entre os homens, sempre Emmanuel, quando se fazia presente, ele se posicionava com carinho, com envolvimento fraterno e, acima de tudo, com respeito ao livre-arbítrio de Chico. Emmanuel não definia aquilo que era de competência do seu aprendiz. Isso é um fato muito claro, muito claro. Obviamente que a gente tem a oportunidade de estudar a trajetória de Chico, nós vamos observar que, com o passar do tempo, o Chico foi ganhando autonomia, o Chico foi crescendo, o Chico foi se elevando. Diferente daquele Chico lá de 1928, quando ele foi se deparar com a doutrina espírita, através do atendimento à sua irmã Tiquinha, a nossa querida Maria Conceição, Xavier Pena. Xavier depois casou com Jaci Pena, aí ficou Xavier Pena, eis o motivo. E atendido pelo Juquinha, que era o senhor Perácio, senhor Perácio, que era irmão do próprio Jaci, esse que nós citamos que casou com a sua irmã mais velha, uma das suas irmãs mais velhas, aliás. Nós vamos observar ali um Chico frágil, cheio de dúvidas, e que foi sendo instruído, foi sendo preparado e foi se curvando aos ensinamentos. Eu chamo a atenção dos amigos para um fato histórico. Tem uma carta de Chico Xavier, eu não posso precisar o ano. Foi aquelas cartas, aquelas correspondências que eram trocadas entre Chico e Vantuil de Freitas, que foram publicadas depois pela Federação Espírita Brasileira num livro que Sueli Caldas Chubes foi convidada para organizar. Em uma daquelas cartas, que foram datadas de 46 a 52, alguma coisa assim, Chico vai descrever para Vantuil de Freitas o carinho de Emmanuel com as suas súplicas, com as suas dores. Que Chico tratava Emmanuel como um verdadeiro pai do céu, como uma alma extremamente bondosa, paciente com ele, mas que era também exigente.
e que quando ele definia uma meta no trabalho, ele só a configurava a partir do momento em que Chico se apresentava com um entendimento mais clarificado. Ou seja, ele não levava o bolo pronto. Ele oferecia os ingredientes e dava a receita. Mas quem tinha que efetivamente fazer a broa de fubá era o Chico. Então, esse é um assunto extremamente importante. Eu gostaria de, se vocês me permitissem, de trazer a irmã Sol, que está dizendo assim: ele foi do cisco ao Cristo, quer dizer, distanciou-se do material ao espiritual. Nossa, que trocadilho que ficou assim, muito poético, né? Parabéns, gostei. Ele foi do cisco ao Cristo, no seu sentido simbólico, é lógico, né? Porque senão daqui a pouco nós o colocamos como um Cristo. É outra história. Se for o Cristo no seu sentido de irradiar a própria luz, como nós estamos sendo convidados, não tenhamos dúvida. Agora, outra coisa é colocá-lo naquele patamar, sentado à mesa com Jesus e os espíritos mais elevados do planeta. Espera aí vai uma distância muito grande, né? Aí nós temos que pôr o pé no chão, sem fantasia, porque não é verdade. E o próprio Chico lutou para nos mostrar isso. Como agora ele desencarnou, e efetivamente também ele não precisa de ninguém para defendê-lo, mas nós que estamos estudando e que temos informações muito tranquilas que foram oferecidas por aqueles que conviveram na intimidade do Chico, fica claro para todos nós que ele entendeu o recado e deu a vida pela missão. Queres exercer? Então se discipline, se discipline, se discipline. E ele se disciplinou. Passou, aqui em Minas a gente fala assim, ele comeu o pão que o diabo amassou. Todo tipo de dificuldade o Chico passou por ela. Desde as físicas, dos ataques morais, das incompreensões, dos aplausos excessivos, da santificação. Foi uma coisa que um dos desafios do Chico. Mas hoje a gente entende um pouco isso, né? Porque o magnetismo dele era muito especial e por muitas vezes ele teve imposições assim de destaque na história da humanidade. Então muitas vezes o povo estava beijando a mão dele, mas estava beijando a mão do passado dele, porque o magnetismo era muito intenso. E ele, quando beijava a mão das pessoas, ele estava descendo, ele estava literalmente descendo do trono, que ainda fazia parte da sua história espiritual, para se colocar como um vassalo. Era um desafio dele, e muitas vezes confidenciado para amigos muito, muito próximos. Então, para a gente pensar em tudo isso. Inclusive, nós estamos vendo aí que existem até algumas alusões, né, de que ele foi recebido no plano espiritual por Jesus. E aí a gente começa a fazer algumas análises e algumas ilações, que muitas vezes nem são vamos dizer assim, produtivas, porque o que importa para nós não é distanciar o Chico. Pelo contrário, é trazer o Chico para perto da gente. E é esse o objetivo, é isso que ele nos pede em vários momentos. É isso que ele configura nas suas exposições, nas suas cartas, nos seus bilhetinhos. Como nós lemos essa semana de um caso que está inserido no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, que, diga-se de passagem, eu vou contar uma história. Quando esse livro foi publicado, o Chico ficou tão pesaroso, mas tão pesaroso, porque ele falou assim para um amigo: imagine eu tendo uma biografia, eu não sou nada. E aquilo ele falou com os olhos marejados de água, de lágrimas, né?
porque era realmente o que ele sentia. Ele não merecia uma biografia. Ele falou assim, uma besta sendo biografada, e ele estava sendo honesto. Mas lá no livro, que a gente sabe do valor histórico dele, tem um caso muito interessante de um casal que foi visitar o Chico, e o Chico escreveu depois uma cartinha para a filha do casal, agradecendo a visita dela e pedindo para ela, uma menina de 9 anos de idade, que ela não esquecesse dele, Chico, nas orações dela. Que, se possível, todas as manhãs, quando ela estivesse orando, que ela lembrasse dele e endereçasse aquelas vibrações que só a prece oportuniza. Então, a gente vai observando nos mínimos detalhes o tanto que ele diz assim para nós estamos no mesmo barco, vamos orar uns pelos outros, vamos ser amigos, vamos deixar de disputar, vamos procurar ter entendimento, vamos procurar, sim, ouvir as notícias que vêm dos céus através da boca dos nossos irmãos, porque a revelação o tempo todo nos visita. A nossa Tina está dizendo, por isso que a maioria dos médiuns passa pela maioria desses dissabores. Sim, minha irmã. E até vou dizer mais, se você me permite. Não é só os médiuns. Todo cristão, ele há de perpassar as mesmas sendas que Jesus perpassou. Porque Jesus é mestre. Para muitos religiosos, a dor dele foi para cobrir nossos pecados. E, na realidade, a dor, o dissabor, o sangue, o martírio, o abandono, tudo que ele viveu, foi para deixar um rastro de luz para que a gente possa entender que existe um momento da nossa vida que nós temos que caminhar sós. Devemos entender isto para sofrer menos, porque o sofrimento, a dor, faz parte do processo do aprendizado para aqueles que ainda optamos pela ilusão. E outra coisa, muitas vezes é a gente passando pela dor, é que a gente valoriza a dor do Cristo, que foi para nós. E com isso a gente tem a oportunidade de entender que muitas das nossas dores vão irradiar luz para corações que caminham conosco, estando eles na terra ou no espaço. O Brás está dizendo que devemos refletir que os missionários vieram na terra e sofreram muito. Brás, olha os nossos pais, Brás. Se você me permite, eu entendi perfeitamente o que você colocou, irmão. Por exemplo, nós poderíamos voltar ao século III, relembrar dos cristãos que salpicaram a terra de Lyon, a terra de sangue, a terra salpicada de sangue, lá na igreja de São João, hoje na conhecida cidade de Lyon, e foi ali que 1.500 anos depois, 1.600 anos depois, reencarna Allan Kardec, para já encontrar um território já marcado por testemunhos, para que ele pudesse trazer a codificação espírita. E eram cristãos como Alexandre, Irineu, tantos, a Blandina, que não é a Blandina Meimei, o povo confunde também, mas tantos corações que foram martirizados. E eles, muitas vezes, eram levados ao holocausto para deixar marcas na história do cristianismo. O que não significa que todos eles eram missionários. Emmanuel conta isso para nós no livro 50 anos depois. Quando vai falar do martírio de Nestório, aqueles processos todos, o próprio livro há 2000 anos, a gente vai vendo que os mártires iam à frente, induzindo as cantigas, e muitos daqueles cristãos que estavam ali, alguns nem sabiam o porquê, mas estavam dentro de um segmento, de um magnetismo extremamente elevado,
para deixar na história o martírio, no seu sentido configurado, físico, moral, que efetivamente definiu a história do cristianismo, para que hoje nós possamos entender a importância do martírio que nós estamos vivendo em nível íntimo. Não tem mais circo máximo, não temos mais aquelas torturas horríveis, os constrangimentos que aconteceu ao longo da história, como a própria Inquisição, as cruzadas e tantos momentos que nos fazem ficar com a alma constrangida. Mas tudo isso para nos mostrar que agora é o momento das nossas resoluções, das nossas opções quanto a seguir Jesus, entendendo que precisamos de nos curvar diante desses testemunhos que vão bater na nossa porta para que nós possamos dizer se queremos ou não mesmo seguir o Mestre. Então, nós gostaríamos de dizer que nós temos tantos mártires, tantos missionários do nosso lado e nem os percebemos. Como tivemos o próprio Chico e tantos outros. Mas eu gosto muito de buscar inspiração no Chico quando ele falava das histórias da sua família. Quando, por exemplo, o seu João Cândido, ele, José Xavier, as suas irmãs mais velhas foram enfrentar as dificuldades com a partida de Dona Maria João de Deus, a fome, o trabalho, a escassez. Tudo isso marcou efetivamente a trajetória de Chico e ali foi um grande referencial. Certa feita, a companheira Lia, muito amiga de Chico, certa feita ela nos contou uma história, Dona Lia, que quando o Chico mudou para São Paulo, ele tinha o seu salário, que era um salário pequeno, e diante de uma vida nova, muitas vezes ele tinha dinheiro para comprar almoço, uma refeição apenas. E ele dividia essa refeição, comia metade no almoço e outra metade à noite. Aí certa feita a Dona Lia disse para ele assim: mas Chico, com tanta gente bondosa em São Paulo, eles estão te abraçando com tanto carinho. Imagina se eles ficarem sabendo que você não está tendo nem o alimento direito. Ele disse: minha irmã, mas o que me segura e que me deixa contente de alguma forma é que eu tenho pelo menos uma refeição. E aqueles que não têm nenhuma? E diga-se de passagem, acho que a minha refeição é muito farta, porque lá atrás, nos tempos aqui de Pedro Leopoldo, quantas vezes a gente não tinha nem uma refeição no dia e éramos crianças e passávamos por dificuldades muito sérias. Então foram aquelas experiências que hoje me deram condição de perpassar por tantas dificuldades. Então são histórias que vão definindo para nós amor e sabedoria. E o nosso programa, que tem esse lema, esse título, Amor e Sabedoria de Emmanuel, ele efetivamente objetiva, queridos amigos, a nos aproximar cada vez mais do Evangelho, pela vivência cristã como amigos, a partir de histórias que possam também nos fazer refletir e, com isso, nos tornarmos cada vez mais cristãos, dedicados, conscientes das nossas responsabilidades e certos de que os benfeitores espirituais não nos abandonarão jamais, porque essa promessa é de Jesus. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim, até um instante em que o ciclo do aprendizado fechar com notas conclusivas e bênçãos de paz. Bênçãos de paz, carinho é o que desejamos para todos vocês. Que possamos ter uma noite de reflexões, quando formos nos repousar, fazer uma passagem pelo Evangelho, procurar um conselho que Jesus possa nos oferecer, e depois da nossa oração, que há de nos preparar para voos
no mundo espiritual, no campo do aprendizado e do serviço, possamos no amanhã acordarmos revigorados e prontos para continuar no desiderato de servir a Jesus, aprendendo sempre para nos fazermos servos do amor incondicional de Deus, que vai promover, operacionalizado em nós, por nós e para nós, a paz de consciência, que é um prêmio que no mundo não vamos encontrar. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nos explica Emmanuel, Jesus disse que venceu o mundo íntimo. Ele não nos conclama a vencer no mundo de fora. Ele não nos incita a continuarmos construindo pilares na Roma imperial. Não. Ele nos mostra a importância de Roma na história, que pavimentou as estradas para que o Evangelho viajasse pelo mundo. E nos diz que o meu reino não é desse mundo. E não sendo o reino desse mundo, que possamos aprender, já que escrevemos Roma na nossa história, que possamos aprender a escrever de trás para frente Roma. Agora, na expressão luz da palavra amor. 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 Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nos despedimos em mais esse programa, desejando a todos muita paz e que o Senhor esteja conosco e que Maria Santíssima, a veleira do nosso coração, nos acalente no seu colo expectante de mãe, mas que ela possa nos dizer: vá, meu filho, siga o meu outro filho, Jesus o Cristo, porque Ele vos espera na manjedoura do teu próprio coração.